Olá, mulheres, como Isabel, bem-vindas ao nosso devocional, esse nosso momento de meditação, reflexão e oração. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da revelação. Relacionamento gera revelação de Deus, amém? Querida, nós estamos aí trazendo algumas reflexões, orações a respeito de nós, mulheres, mulheres como Isabel, mulheres que geram no secreto, mulheres que geram a vontade, os sonhos de Deus, a vontade de Deus, trazendo, né, esse lugar de meditação da palavra e oração. E eu quero falar com você a respeito desse relacionamento que nós devemos ter com Deus. Uma mulher como Isabel é uma mulher que se relaciona com Deus, que se encontra diante de Deus, uma mulher justa, íntegra diante de Deus, amém? E para isso nós precisamos de relacionamento. E é o nosso relacionamento, a nossa medida de entrega, de relacionamento com Deus, que vamos ter revelações da parte de Deus para a nossa vida, alinhamento com o chamado. E eu gostaria que você trouxesse isso para a tua vida, para que a nossa caminhada como filhas de Deus, como mulheres de Deus, ela é uma caminhada onde Deus ele vai se assentar conosco na mesa. Nós precisamos ter mesa de relacionamento com o Pai. É nesse lugar de mesa, de relacionamento, que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus vai revelar para nós palavras específicas. Ele vai falar de forma específica ao nosso coração. Então, você precisa entrar nesse lugar de incluir a mesa, entrar nesse lugar, nesse caminho de uma filha, de uma mulher como Isabel, uma filha de Deus que senta à mesa, que traz Deus para a mesa, que você prepare aí, então, esse lugar para você com o Senhor. E eu gostaria de trazer algo para você, Lucas 24, do versículo 28 a 31, a palavra nos fala dos discípulos ao caminho de Emaús, que diz assim, ó, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Essa é uma passagem muito linda, uma passagem maravilhosa. Que travou um pouquinho aqui para mim. Mas essa passagem, ela é uma passagem linda, uma passagem que fala muito ao nosso coração. E isso que eu quero trazer para você hoje. Quantas vezes, por falta de um relacionamento com Deus, você se viu como gafanhoto, como nós falamos no devocional anterior? Quantas vezes, por falta de relacionamento, você não tem revelação de Deus, você acha que Deus não está com você, com a sua casa, com a sua família? Quantas vezes você pensou que Deus ia fazer algo na sua vida de uma forma, de um jeito específico, e o que aconteceu foi totalmente diferente? E isso já aconteceu comigo, até já dei alguns testemunhos sobre isso, porque muitas vezes nós interpretamos de forma errada aquilo que Deus fala, por falta de relacionamento, por falta de uma conexão, de buscarmos ao Senhor com profundidade, buscarmos entender aquilo que Ele está nos revelando, e foi isso que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Eles tiveram experiências com Jesus, eles ouviram muitas coisas da boca de Jesus, eles caminharam, eles sabiam que ele seria entregue aos homens, que ele padeceria, mas ainda assim eles não acreditaram, eles desacreditaram, eles não conseguiram compreender aquilo que Jesus havia falado. Então eles saem de Jerusalém, que era um lugar da palavra, da presença de Deus, e eles estavam voltando para as suas cidades, quando voltando para o seu cotidiano, e eles estavam abandonando o chamado. Era isso que estava acontecendo com aqueles homens ali. Eles estavam saindo de um lugar de revelação, de um lugar de aprendizado, de crescimento, eles estavam voltando para um caminho, para um lugar aonde não era mais para eles estar. Eles estavam abandonando o chamado deles. E quantas vezes nós estamos nesse lugar de abandonar o chamado? Quantas vezes nós caminhamos com Jesus, vimos milagres de Jesus, oramos, temos revelações, entendimento, orações respondidas, curas milagrosas, quantas coisas acontecem, nós vimos, testificamos, somos testemunhas daquilo que Deus faz. Mas muitas vezes por uma falta de entendimento, nós acabamos saindo de um lugar de revelação, voltamos para fazer coisas que não é mais para a gente fazer e abandonamos o nosso chamado.
Quantos de nós? Amém? Então, veja só, Jesus, quando ele entra naquele lugar sem esperança, né, naquela casa, naquele lugar onde eles estavam, e parte o pão, né? Ele partiu o pão da presença. Então, eles reconhecem Jesus e eles lembram do chamado. Então, a mesa, você, para ser essa filha, essa mulher como Isabel, você precisa entender que revelação vem de um lugar chamado relacionamento, de um lugar de mesa, e a mesa é esse lugar de revelação. Sempre falo, você quer conhecer alguém, tenha relacionamento, tenha tempo de mesa, de ouvir essa pessoa, de ter comunhão com essa pessoa, e você vai conhecer a mesma coisa de Jesus. Não tem como sermos testemunha de algo que nós não conhecemos. Então, esse lugar de mesa, esse lugar de comunhão, esse lugar de relacionamento vai trazer revelação e vai levar você para o lugar certo. Às vezes você saiu de um lugar, você abandonou algo da parte de Deus e você precisa voltar. Você precisa voltar. E eu creio que nesse lugar da comunhão é o que Jesus vai fazer com você. Ele vai te levar de volta para o seu lugar de chamado, sendo filha, sendo uma mulher como Isabel, uma mulher encontrada justa, íntegra na presença de Deus, que vai testemunhar dos milagres de Deus. E para isso você vai precisar sentar, ter tempo de mesa com o Pai, vai ter que ter lugar de descanso, vai ter que encontrar lugar de confiança, lugar de intimidade. Amém? Então, eu gostaria que você orasse nesse sentido, que você orasse para que o Senhor se revelasse a você, para que Ele sentasse nas mesas com você, aonde você sentar, no seu café, no seu almoço, no seu trabalho, ter o tempo de mesa, de se alimentar da palavra, se alimentar dele. E que você pergunte, Pai, onde eu devo me movimentar? Abre os meus olhos, se eu sair do lugar de chamado, que se eu abandonei, eu quero voltar para esse lugar, que você peça para que ele te posicione, que ele te reposicione, amém? Talvez você seja uma mulher como Isabel, que viveu milagres, que gerou coisas da parte de Deus, ou que está gerando, sua casa está gerando, mas você se sente perdida, às vezes você está até querendo abandonar aquilo que ele está te entregando. Peça para que ele te reposicione, que ele te leve para um lugar certo nele, amém? E para isso você vai precisar ir de relacionamento, amém? Então, você como mulher, antes de você ser uma intercessora, uma esposa, uma líder, uma cuidadora, você precisa ser filha. Uma Isabel precisa ser filha. E filha não performa, filha pertence. Isso é muito importante. Escreve isso aqui. Uma filha não performa, uma filha pertence. Existe um lugar na presença de Deus onde não há cobrança, só existe relacionamento. E é nesse lugar que a tua alma, as tuas emoções, os teus pensamentos vão desacelerar e o teu coração vai voltar para o eixo, vai voltar para o centro. Então, a mesa de comunhão, a mesa de relacionamento com Deus que traz revelação, não é uma mesa de evento. É um estilo de vida, é uma forma de viver. A mesa com o Pai não é algo ocasional, mas é algo constante. Você não pode depender de mim para você se alimentar. Você precisa depender de Cristo, dele, do relacionamento com Ele, porque nós só estamos aqui porque nos alimentamos dele. Então, o secreto, a mesa, o café, o almoço, a janta, a comunhão que você vai ter com Deus, com o Espírito Santo, que ele vai trazer alinhamento para os teus pensamentos, cura para as tuas emoções, o ajuste da tua identidade. Então, quem não senta à mesa com Deus vai começar a se alimentar de vozes erradas, que é o que muitas vezes ouvimos, testificamos disso acontecendo, e muitas pessoas abandonando a fé, abandonando o chamado, abandonando a vida com Deus. Então, Deus, ele fala no ambiente da comunhão, né? Não da pressa, é na comunhão. Então, quando nós vemos essa passagem de Lucas 24, do caminho de Emaús, nós vemos que Jesus estava ali, caminhando com eles. Caminhando com eles, Jesus estava ali. Amém? Não foi num caminho apressado, mas foi num caminho que conduziu uma revelação, foi na mesa. Foi quando eles pararam, quando houve a comunhão, quando o pão é partido, a comunhão. Então, não é na pressa, é no momento da revelação, na mesa, quando você para e se relaciona. Então, a revelação que muitas mulheres querem ter não vem de uma correria, de algo frenético, vem da permanência, vem da constância, não depender de pessoas, mas de um relacionamento com ele de verdade. Então, o partir do pão abre os olhos espirituais, abre os nossos olhos, os meus e os seus, declare isso. O pão, o partir do pão,
abre os olhos espirituais. Foi o que aconteceu com esses discípulos aqui que nós lemos. Então, quando Jesus ele parte o pão, os olhos deles se abrem e isso revela um princípio que é na intimidade, é na entrega, é na presença que a nossa visão espiritual ela é restaurada. Então, muitas vezes não é falta de Deus, é falta de mesa, é falta de comunhão, algo que eu entendi com meu marido esses dias, que estava faltando entrega da nossa parte em algumas situações, estava faltando mesa, estava faltando comunhão. E nós precisamos restaurar esse lugar. Então, a presença revela quem Cristo é, quem Jesus é, e também revela quem nós somos. Então, naquele momento ali, que aqueles discípulos, eles reconheceram Jesus, mas eles também lembraram de tudo que havia sido liberado sobre a vida deles. Então, uma comunhão verdadeira, genuína, mesa, o relacionamento traz revelação, mas não revela só Cristo, mas traz revelação, reposicionamento da nossa identidade de mulher, de filha. Então, uma mulher como Isabel não precisa buscar fora quando a mesa do Pai já carrega tudo. A mesa do Pai precisa carregar tudo. Então, o coração que arde nasce da onde? Da comunhão. Às vezes as pessoas falam comigo sobre esse desejo de buscar, de ensinar, de entregar, de levantar mulheres, de levantar pessoas, de ajudar pessoas, de trazer a cura, trazer a libertação. Da onde que nasce isso? Esse desejo que arde? É da comunhão, da comunhão. Porque antes de reconhecermos Jesus, eles disseram, porventura não ardia o nosso coração? Porventura não arde no teu coração, na tua alma, nos teus pensamentos? O que que arde aí? Então, o coração de uma mulher como Isabel, o coração de uma mulher, o coração de uma filha, arde quando volta para a mesa. A intimidade gera fogo, a intimidade gera direção, a intimidade gera comunhão, gera clareza de chamado, amém? Então, que você possa meditar nisso, nesse tempo, desse lugar de voltar, de revelação, de intimidade, de relacionamento. Seja uma mulher como Isabel, que tem intimidade, que carrega a presença, que tem comunhão. Nem sempre, nem sempre você vai ver Jesus de uma forma visível, mas sempre vai ter revelação. Nem sempre muitas coisas vão ser visíveis aos teus olhos, vai vir por revelação. E às vezes Jesus ele vai desaparecer, mas a revelação vai ficar. Às vezes você vai ter intimidades, ali momentos assim de você perceber, de você sentir a presença dele, de você se quebrantar, mas aquele momento vai passar, mas a revelação ela vai ficar. E isso vai revelar, vai mostrar a sua maturidade espiritual. Porque a filha, uma mulher como Isabel, ela não vive só do sentir, mas ela vive daquilo que é revelado na mesa. Ela sustenta a sua caminhada por aquilo que ela recebeu na presença. Amém? Então, em nome de Jesus, que você possa orar sobre isso, que você possa meditar sobre isso. Amém? Em nome de Jesus, e eu oro que você seja essa mulher de relacionamento, que você tenha relacionamento com o Pai, que você tenha relacionamento, porque é do relacionamento que vai vir a revelação. Amém? É desse lugar que vai vir a intimidade, que vai vir a presença, que vai vir a entrega, que talvez se você abandonou um chamado, você vai retornar para o chamado, onde você vai ser reposicionada nele. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Deus abençoe.